carteira de habilitação na mão, mas carro empoeirado na garagem. Por que será que as mulheres ainda consideram dirigir um desafio? Muitas desistem e terminam aposentando sua CNH por esse medo. O Elas por Elas de hoje vai bater um papo sobre mulheres no volante. Não sai daí que o programa tá só começando. Olá, estamos em mais uma edição aqui do nosso programa queridíssimo Elas por Elas. A nossa edição de agora, de hoje, é Mulheres no Volante. Esse tema aí que é o pavor da mulherada. E a gente trouxe aqui para o estúdio um instrutor que vai nos dar várias dicas, vai conversar com a gente sobre esse assunto, o Erivan Lima. Ele que é instrutor e é especialista, né, em tirar o medo da mulherada aí na direção. É o primeiro homem, né, gente? Vale ressaltar aqui no nosso programa, que é voltado para o universo feminino, Erivan. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de estar explicando um pouco aqui sobre essas mulheres que têm medo de dirigir, que vai buscar com certeza sua liberdade de direção. Erivan, eu começo falando assim um pouco do preconceito que já existe, né, com as mulheres no volante. Mulher é aquela primeira tida como que faz barbeiragem no trânsito, quando o pessoal dá aquela buzinada ali, já diz logo, é mulher. É verdade isso? Infelizmente existe esse preconceito do machismo, essa coisa contra as mulheres. Só que não é dessa forma, né? Existem várias possibilidades onde o pessoal fala mal das mulheres, mas a mulher ela tem sim potencial, tem sim capacidade de mudar esse quadro e tirar esse preconceito, esse ditado que todo mundo fala. Já gostei, já começou com uma mensagem de encorajamento aí para as mulheres, né? Como eu trabalho com esse trabalho de treinamento, né? Então eu sei que as mulheres têm potencial. Então, para o pessoal de casa conhecer um pouquinho desse seu trabalho, fala que trabalho é esse que você faz, que diferencial é esse que você tem de outros instrutores aí que a gente pega pela frente? Olha só, aqui em Maceió, os alunos eles treinam, são 20 aulas na autoescola, né? E muitas vezes o aluno não fica preparado com 20 aulas, se torna pouco. É muita coisa, porque o aluno se prepara para fazer sua prova no Detran dentro dessas 20 aulas. Então foca muito em passar na prova. E isso faz com que ele não aprenda tudo o que precisa. Aí, devido a essa situação, a nossa empresa ela trabalha com treinamento para habilitado, pós-habilitação, para perder o medo de dirigir. Aí a gente faz pacotes de aulas onde o aluno vai treinar tudo o que precisa, como ladeiras, garagem, shopping, supermercado, trânsito em geral, né? Fernandes Lima, todos esses trânsitos que tem aí na cidade. Perfeito, viu? Muito bom a gente saber que pode contar, vamos dizer assim, uma aula de reforço, porque a gente muitas vezes sai da autoescola, não se sente pronto para enfrentar o trânsito, seguir, principalmente as mulheres. A gente muitas vezes, por uma questão de machista, uma sociedade machista, a gente é criada para pensar que a gente não é capaz de fazer certas coisas, é mais voltada para aquelas atividades de casa, cuidar dos filhos, ser esposa. E a direção, querendo ou não, leva as mulheres àquela circunstância de independência, né? A mulher que dirige, ela faz tudo sozinha, ela leva os filhos para onde for, faz feira. Então, é uma limitação que a cultura, realmente, se a gente deixar, toma conta, né, Erivan? É verdade, se deixar tomar conta, porque a mulher ela tem que entender, hoje em dia os homens também têm que entender que a mulher hoje virou do mesmo patamar dos homens, não tem mais diferença. Então a mulher se tornou independente e está se tornando cada vez mais independente. Então há sim essa necessidade da mulher pegar um carro, levar um filho para a escola, levar um filho para o médico, para ir para o trabalho, viajar, fazer tudo o que os homens também fazem. Não existe diferença. Exato. E a quantidade de pessoas que te procuram, de fato, a mulherada tá campeã aí nesse ranking? Como é que tá a procura? Rapaz, eu vou te dizer, hoje nas aulas teóricas, nas inscrições de autoescola e nas aulas práticas, a procura de mulheres está em torno de 80%. Nossa. É muita coisa. E não é de hoje, já tem de uns anos para cá, de uns 10 anos para cá, a mulherada está dominando aí na busca de sua primeira habilitação. Isso é muito bom. É bom demais. Mas na questão da aula de reforço, né, para tirar esse medo,
também é um índice alto de mulheres, a maioria são mulheres sim, né? Sim, a maioria. Quando é essa aula de reforço, de perder o medo de dirigir, aí o índice ele já vai para que mais ou menos aí uns 90%. Nossa! 90%. Porque assim, o que impede, qual o diferencial hoje de uma mulher e um homem na hora de tirar habilitação? Muitas vezes a molecada, os jovens, não tem medo de nada, eles vão, tiram habilitação, andam de qualquer jeito, a gente tem que estar ali puxando a orelha dele para que eles não façam besteira. E geralmente, eu me arrisco a dizer, Ivan, não tenho experiência na área, você que é o especialista e vai poder me corrigir se eu estiver falando alguma besteira, viu? Os homens normalmente chegam na autoescola já tendo pego no carro. Exatamente. Essa cultura que eu estava me referindo, de criação, o homem já é encorajado mais cedo. A mulherada, quando está ali tirando a habilitação, a primeira vez que pegou o carro na vida é na autoescola. Exatamente. Então, se sente muito à vontade, se sente insegura. E quais são os relatos? Elas chegam contando o que para você? Olha, agora a gente entrou num assunto muito delicado. Porque assim, a maioria das vezes a mulher ela tira sua habilitação, quase que todas as vezes, tira sua habilitação. Quando vai dirigir é com parente, é com o esposo, é com o pai, é com a mãe. Só que aí, devido à intimidade do casal, a pessoa não se sente confortável. Então, qualquer palavra mal colocada do marido com a mulher já cria aquele clima pesado, já cria aquele bloqueio na mulher, ela já quer descer do carro. Às vezes tem situações de marido que diz, você não dá para dirigir, você não serve, você não sabe, você não aprende. Então isso bloqueia totalmente a mulher de dirigir. Aí se ela não for uma pessoa que busque ajuda com psicólogo ou com um centro de treinamento específico para aulas para habilitado, ela vai ficar bloqueada e nunca mais vai dirigir. E, gente, eu achei isso um fato muito curioso. Quando ele contava ali, eu vim resgatando as minhas memórias, né, realmente. Quando eu comecei a dirigir, uma palavrinha de um parente da gente, a gente se sente mais ofendida, a gente se sente incapaz, porque a gente também quer mostrar para aquela pessoa que a gente gosta, que a gente convive, que a gente ama, que a gente realmente é capaz, né, de fazer aquilo. E aí a gente se sente impotente e ainda mais aprendendo na condição de aluna ali, né? Erivan, a gente vai agora numa autoescola, nossa repórter Letícia Reis, ela foi conversar com o pessoal da autoescola aí para ver como é que é essa vivência, esse dia a dia com eles lá. Oi, Bárbara. Oi ao nosso entrevistado no estúdio. Oi a todo mundo de casa. A gente está aqui na autoescola que fica no bairro do Farol para dinamizar isso e saber como é a procura das mulheres. E aqui comigo está a Amanda Lima. Amanda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Então, Amanda, como é a procura das mulheres aqui na autoescola? A procura das mulheres da autoescola ela tem aumentado bastante, né? Tanto é que a maioria dos nossos alunos é de sexo feminino, porque as mulheres querem mais essa independência, querem aprender a dirigir, a pilotar, não querem depender muitas vezes dos seus esposos, né, dos seus irmãos, dos seus pais, enfim. Então, a procura é muito grande das mulheres na direção, né? Tem uma pesquisa que ela fala que 90% das mulheres receiam em assumir a direção do carro. Vocês sentem essa insegurança aqui? No início, sim. As mulheres, quando elas vêm, principalmente para o primeiro dia de aula prática, elas sempre se preocupam. Eita, mulher, eu não sei dirigir nada, eu não sei nem para onde vai. E aí, como é que vai ser? O professor tem paciência? Aí a gente tenta instruir elas, né, que os professores daqui, eles são qualificados no ensino, né, eles fazem o passo a passo da direção, porque muitas dessas mulheres, às vezes, o marido pega para ensinar e não tem a paciência e nem tem a didática que um instrutor, que um profissional da área tem. Então, muitas das vezes, quando elas vão para essa aula e elas voltam, elas já voltam com um pensamento totalmente diferente, elas já voltam mais seguras para continuar no curso em si, né? Mas tem muitas mulheres que encontram, sim, dificuldade no aprendizado geral, até porque é um tabu, né? Muitas pessoas falam que mulher no volante é um perigo, mas muitas mulheres estão, aos poucos, quebrando essa prática, né, de falar isso sobre as mulheres. Então, você falou sobre ser instruído antes. Você acha que essa instrução antes é o que causa essa insegurança, esse medo? Eu acredito que sim. Tanto por isso e tanto porque as mulheres elas tendem a ser mais cautelosas. Muitas vezes elas são passageiras de algum esposo, né?
de algum filho, de algum pai que dirige muitas vezes imprudentemente, né? Veem acidentes ou participam de algum acidente, aí ficam com esse receio mesmo de aprender, de levar adiante. Então, basicamente, o receio é esse, vem de algo da família, algo que elas já participaram, algo que elas já presenciaram, aí causam esse receio do aprendizado para elas mesmas, né? E agora, Amanda, você como mulher, você se classifica como na direção? Você já é bastante segura? Você já tem quanto tempo de carteira? Eu já sou habilitada há 7 anos, né? E, assim, eu me sinto muito bem na direção. Eu sou habilitada na categoria A e B, então eu dirijo carro e piloto moto. E, para mim, é bastante tranquilo. Eu falo que foi uma realização de um sonho, né? Dirigir, porque eu sou a única mulher no meio de homens, né? Da minha casa. E todos eles aprenderam a dirigir antes mesmo da maioridade. Então, para mim, sempre foi um sonho e eu consegui realizar esse sonho e, graças a Deus, eu não tenho receio nenhum no trânsito, né? Eu fui muito bem instruída pelos meus instrutores quando eu tirei a minha habilitação e também eu sempre procurei dirigir com cautela, enfim, dentro da prudência, obedecendo às normas de trânsito. Então, para mim, é super tranquilo e eu aconselho a todas as mulheres a serem habilitadas a ter essa independência de locomoção, que é muito importante, até pela questão do empoderamento feminino, né? Muito obrigada, Amanda, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite. Nada, foi um prazer prestar essa entrevista, né, para esclarecer também, para participar dessa pesquisa sobre mulheres na direção. É isso, Bárbara. Aqui, na opinião da Amanda e na minha também, a direção é uma independência. É com você aí no estúdio. Ai, Letícia, eu agradeço você sempre contribuindo aí para a gente fazer um programa cada vez mais dinâmico, né? Mostrando aí o dia a dia da autoescola, como é que a mulherada chega, né? Quais são as dúvidas, os receios. E na minha experiência, viu, Erivan, eu tinha a sensação que o carro tinha vida própria. Ele parecia que mandava em mim e eu não sabia muito o que fazer. Era como se ele acelerasse e eu não conseguisse mais frear e nem ter controle. Isso acontece porque justamente você, às vezes, não tem o domínio do veículo, você não tem o domínio daquela ferramenta que está ali em suas mãos, que está ali com seus pés na embreagem. Então, quando a gente não tem domínio daquele produto, daquela ferramenta, a gente acaba ficando com medo. Então você fica com medo de bater, fica com medo de acelerar demais, fica com medo de arrancar com tudo, justamente porque a maioria das pessoas não tem aquele controle, não tem aquele domínio do veículo. É verdade. E eu acho que quando a gente fala em direção, a gente fala de habilidade motora, né, também. Também. Quem não é muito habilidoso aí, não tem essa habilidade mesmo, é capaz de dirigir? Sim. Todo mundo é capaz de dirigir. Tem pessoas que têm um determinado tempo maior, precisa de mais aulas, só ter precisa de mais paciência. treinamento, mas consegue. Tem gente que aprende rápido, mas tem outros que não gostam de dirigir, tem um certo bloqueio, então essa pessoa pode demorar um pouco mais para poder aprender a dirigir e conseguir sua liberdade. E para, assim, a gente superar, né, começar a pensar, vamos dizer, em novas atitudes, o que é que eu estou fazendo de errado, revisar o que é que eu estou fazendo de errado para a gente melhorar aí esse desempenho. O que é que a gente faz? Nessa situação, a pessoa tem que se autoanalisar, ver que você é capaz de fazer, você tem condições de dirigir, você tem que avaliar se você está preparada para pegar um carro psicologicamente. Tem gente que precisa de ajuda, né? De repente psicólogo, para poder tirar aquele trauma e, primeiramente, criar coragem. Tem que conseguir. Primeiro passo, né? Primeiro passo é criar coragem e dizer: eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou dirigir, que todo mundo consegue. Porque eu acho, Erivan, que é muito aquela coisa de, no caso das mulheres, soltou você ali no meio da selva, né? Você ali no trânsito. Eu, na minha época, pegava a Menino Marcelo, pegava a Fernandes Lima para ir para UFAL, na época que eu era estudante. E era muito carro, era às vezes bicho na pista, moto, gente passando. Já sentiam ali uma região
que eu acho dificílima de dirigir até hoje, inclusive depois de anos de carteira. Eu tenho, às vezes, dificuldade. E a gente tem que se encorajar mesmo, né? Não tem pra onde correr. Tem que se encorajar sim. É, como você falou, Jacintinho é muito famoso aqui em Maceió, que é um bairro muito populoso. Chama de Índia, né, o pessoal? É a famosa Índia brasileira. Então, o pessoal, sempre que a gente pega algum aluno que vai pra ali, nossa, eu tô aqui, tô no Jacintinho, e agora? Eu vou bater. Então, olha isso, olha aquilo, é cavalo, é menina, é cachorro, é tudo do meio, né? Como a gente fala na hora no trânsito. Mas é muito legal e todo mundo consegue sim essa independência. E tem uma coisa também para tirar um pouco do medo, que a gente vai... O carro é uma arma, realmente, a gente tem que ter responsabilidade, mas enquanto instrutor, tem um freio, minha gente, que quem não conhece, nunca entrou num carro de autoescola, tem um freio que o instrutor tem acesso, e aí qualquer coisa que você fizer, o instrutor vai estar ali ligado e vai poder se prevenir, evitar algum acidente. Além de todas as instruções, né, Erivan? Fala um pouquinho pra gente disso. Olha só, em relação ao treinamento com o carro, veículo da autoescola ou até do cliente mesmo. Quando eu vou treinar o cliente, a nossa equipe treina o cliente, tem cliente que faz no nosso carro. É aquele cliente que ele tem muito medo, ele está praticamente zerado em dirigir. Aí a gente tem o nosso veículo que tem duplo comando, comando do motorista e o comando do passageiro, que Legal. é freio e embreagem, né? Legal. Aí a gente tem esse comando justamente para poder, se o aluno não conseguir fazer o procedimento, usar os equipamentos corretamente, a gente está ali para ajudar e auxiliar. Também trabalhamos no carro do cliente, carro automático, qualquer tipo de veículo a gente trabalha. Mas aí a gente faz um treinamento específico antes, a gente procura um local adequado. Nesse local adequado a gente faz um treinamento de embreagem, um treinamento de aceleração, treinamento de direção, para que quando o aluno for para o trânsito, ele já consiga desenvolver normalmente. E é bom lembrar também que a noção de espaço do carro e tudo mais, a sensibilidade, né, para dirigir, para passar o tempo da marcha, a gente vai adquirindo conforme a gente vai tendo experiências, não é? Com certeza, a gente vai adquirindo com o tempo, ninguém aprende tudo de uma vez. E a dica que eu dou para a pessoa que não tem esse treinamento, a pessoa que não tem condições às vezes de estar procurando um local, um centro de treinamento, é que quando for dirigir seu carro, não vai diretamente para o trânsito. O erro de muita gente é pegar o carro e já querer ir logo para um local muito difícil. Boa essa dica, viu? Aí vai para um local difícil, aí isso já cria um trauma, já fica com medo, pode até acontecer algo pior. Então, qual é o ideal? Procura um local, às vezes até dentro do condomínio, ou numa rua bem tranquila, treina o domínio do carro, treina aceleração, treina embreagem, treina freio, treina fazer curvas, domínio de volante. Tudo isso tem que ser treinado antes, para quando você for no trânsito, você já está despreocupado com aquela situação. E também as marchas, né? Dá para trabalhar as marchas numa rua tranquila para poder, quando for para o trânsito, se preocupar mais com o trânsito em si, e não com o veículo. Perfeito, viu? E agora a gente vai acompanhar mais uma vez Erivan, a nossa repórter Letícia Arraes, ela que foi às ruas para saber aí o termômetro, como é que tá a confiança da mulherada na direção. Oi, Bárbara. Oi, a nossa entrevistada aí no estúdio. Bárbara, eu tô aqui no shopping da capital alagoana para conversar com a mulherada e saber se a informação que elas têm medo de dirigir procede. Será que procede? Não, para mim foi muito natural. Eu tive uma família que sempre trouxe a independência, né, na direção para as mulheres. Então, meu irmão, ele sempre colocou, você vai resolver. E aí eu tive facilidade em conseguir dirigir desde o início, então para mim foi muito natural. Eu adoro dirigir, eu acho libertador de poder ir para qualquer lugar, de ter essa facilidade. Você estava me contando aqui que você teve um acidente, né, de moto, e depois desse acidente você ficou receosa em assumir a direção? No início sim, principalmente relacionado à moto. Quanto ao carro, eu continuei tranquila porque eu tinha esse pensamento de que o carro é mais seguro. Mas em relação à moto, eu fiquei um pouquinho receosa, fiquei com um pouquinho de medo. Peguei já a moto umas 2 vezes depois do acidente, fazem 2 anos. E eu só peguei umas 2 vezes, mas sinto aquele receiozinho por conta do que aconteceu. Medo, né, de fazer barbeiragem e o pessoal começar a buzinar. Eu era capaz até de sair do carro.
Tenho muito receio, há tanto que eu tenho a carteira já faz 20 anos e eu só peguei 2 vezes no carro. Mesmo fazendo um curso dirigido bem, né, com psicólogo, eu não consegui vencer esse medo. Eu aprendi a dirigir, tinha 18 anos, tirei minha habilitação, fiz autoescola e de lá para cá sempre fui muito tranquila na condução do veículo. Para você, o que é dirigir? É uma responsabilidade muito grande, porque quando você está com o carro, com o volante, sob a sua responsabilidade, você primeiro tem que cuidar do pedestre, depois ciclista e assim vai. Você tem que tomar muito cuidado. Então, para mim, é um ato de extrema responsabilidade. Tenho, muito. Devido ao trânsito, a loucura do trânsito, tenho muito. Bárbara, as opiniões por aqui foram meio divididas, mas dá para perceber que o medo da direção ainda prevalece. Mas isso pode mudar, né, mulherada? É com você aí no estúdio, Bárbara. Letícia, mais uma vez, muito obrigada. E não importa, confiança ou não confiança, o Erivan vai encerrar aqui o nosso bate-papo maravilhoso. Tá bom demais, se deixar a gente vai longe aqui, viu, minha gente? Mas ele vai deixar aqui uma mensagem para encorajar você, mulher, que ou ainda não começou seu processo de se habilitar, né, de ter a sua primeira carteira, ou aquela mulher que já é habilitada, mas está com o carro encostado na garagem e está aí com medo, aquele frio na barriga e não consegue sair às ruas, né? Então o que eu tenho para falar a você, mulher, é que não desiste do seu sonho. A habilitação, dirigir um carro, ter um veículo, ter sua vida própria é muito importante. Então não desista desse sonho. Você procura uma autoescola, vá treinar, vá tirar sua primeira habilitação e depois de habilitação, se precisar, procura um treinamento específico para habilitados, mas não desista. Você é super importante no trânsito e também para a sua família. Erivan, quer deixar o seu @ aqui para o pessoal que quer te acompanhar, você dá dicas, né? Sim, você pode estar me acompanhando no Instagram, é @instrutorerivan, ou no canal no YouTube. Também temos o canal no YouTube que é Instrutor Erivan. Vai lá, procura lá que você vai acompanhar. Tenho diversos vídeos ensinando coisas do trânsito, ensinando manobras, estacionamentos, tudo mais do trânsito. Obrigada, Erivan, pela sua presença, por todas as informações. Foi um prazer. Eu acho que é isso, gente. Coragem, se especializem, treinem, busquem ajuda. E o importante é vocês aí habilitadas, donas de si, fazendo tudo o que vocês quiserem, que vocês podem sim, viu? Nosso programa, gente, quem não conseguiu acompanhar aí do início, vai ao ar todos os dias, aqui na TV Cidadã, nosso canal da sua TV aberta, né, o 35.2. É às 8 horas da manhã e também às 8 horas da noite. A gente reprisa o nosso programa todos os dias. É só acompanhar. Acompanhe a gente também nas redes sociais. A gente fica disponível no YouTube e no Facebook. Você pode acessar aí a qualquer tempo. E quem prefere no ônibus ou no carro, a gente também exibe o nosso programa na Rádio Senado Cidadã. É só sintonizar na 105.5 e ser feliz, minha gente. A gente faz com tanto carinho esse programa para vocês, que vocês não têm ideia, viu? Fiquem com Deus e até a próxima.